Vocês já viram aqui nesse canal que é a criação de dinheiro dentro de bancos centrais que cria bolhas econômicas, que gera crises econômicas, gera o ciclo econômico. Se vocês não viram esses vídeos, eles vão estar dentro de uma playlist lá na descrição para você entender como que isso acontece. Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você quanto dinheiro foi criado e quem foram os principais responsáveis por esta criação de dinheiro e para onde que ele foi, como é que isso gera bolhas econômicas para todo lado aí. Depois eu vou te explicar em um outro vídeo como são as operações exatamente para isso acontecer, e daí a gente vai então para as implicações disso, como essas bolhas estão operando pelo mundo, o que isso está distorcendo de economia e, em última análise, como isso vai estourar e como isso é basicamente inevitável. Então, se você já viu os vídeos passados, você deve saber que expansão de base monetária, quando um banco central ou um governo qualquer cria dinheiro, ele distorce crédito, o crédito fica mais barato do que deveria, as pessoas contratam mais crédito, criam um monte de empresas baseadas em crédito barato. Quando o preço do crédito volta ao normal, essas empresas vão à falência, que é basicamente o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então é mais fácil para nós brasileiros vermos como é que isso funciona, ok? A questão é como é que você manipula isso, e a manipulação vem de Banco Central criar dinheiro para dar para os bancos, para que eles tenham mais dinheiro e abaixem o preço do crédito, e assim façam uma bolha, façam essa manipulação de taxa de juros. Então, para que essa manipulação de taxa de juros aconteça, bancos centrais precisam criar dinheiro. E, desde 2003, os bancos centrais principais do mundo criaram 13 trilhões de dólares. E como bancos têm reservas fracionadas, isso significa que quando eles recebem 1 bilhão de dólares, eles não vão emprestar 1 bilhão de dólares, eles podem emprestar 10, 20, 30, 40, 50 bilhões de dólares em cima disso, o que é tecnicamente uma fraude, porque a maior parte das pessoas não entende que isso está acontecendo, e isso não aconteceria em um livre mercado, ou aconteceria em um nível muito menor, provavelmente uma alavancagem de 2 ou 3 para 1, mas ela acontece hoje justamente porque bancos centrais protegem isso, e dizem que se o banco fizer isso e tiver problemas, o Banco Central salva. Então, notem novamente, isso é uma intervenção estatal, e isso não aconteceria sem um Banco Central, ok? Mas a raiz disso tudo tá em um Banco Central tem que imprimir, ele tem que criar dinheiro, e 13 trilhões foram criados desde 2003. E antes da gente ir para os gráficos, o balanço de um Banco Central é o que ele tem dentro dele para ter criado dinheiro do outro lado. É assim que ele funciona. Eu não estou defendendo isso aqui, inclusive eu sou contra qualquer economista de livre mercado, qualquer defensor de capitalismo é contra a existência de um Banco Central, mas o fato é que eles funcionam da seguinte maneira, ok? Eles têm itens, pode ser, nunca é itens, mas enfim, pode ser, mas são títulos, podem ser títulos de dívida, títulos soberanos, dívida de empresas, podem ser empréstimos que o banco deu, enfim, são papéis, são promessas de pagamento que tecnicamente têm um valor e elas são dadas ao Banco Central para que o Banco Central crie dinheiro e dê para o banco que deu isso. Então é uma troca, certo? O Banco Central tem lá a disponibilidade de criar, então um banco vai lá e fala, olha, eu tenho aqui um empréstimo que eu acho que vale R$1 milhão, mas eu quero R$1 milhão, então toma um empréstimo e me dá o dinheiro. A gente vai esclarecer isso no próximo vídeo sobre as tecnicalidades disso, mas de maneira geral o que acontece? Então, o tamanho do balanço dos bancos centrais é o tamanho de dinheiro que eles criaram. E agora sim a gente tem a expansão dos balanços dos bancos centrais principais no mundo, que são o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Banco Central Japonês, o Banco Central Inglês e o Banco Central Escocês. Somando eles, a gente tem este gráfico aqui, lindamente maravilhoso, em que a gente tinha um pouco abaixo de 3 trilhões de balanço total deles em 2003, e hoje nós temos 15,1 trilhões, uma expansão de crédito aí de 5 vezes em 15 anos. Basicamente é isso que rolou aí, e você consegue ver também que a expansão, pior que nesse gráfico até não parece tão grave assim, mas você consegue ver que teve uma expansão de pouquinho abaixo de 3 para 3 e pouquinho, quase 4 trilhões de dólares, que foi o que criou a bolha de 2007, 2008, que estourou. E se você puxar o gráfico lá para trás para os anos 80, esses balanços estavam muito, muito, muito abaixo de 1 trilhão de dólares. Então foi de muito abaixo de 1 trilhão para quase 4, que gerou a crise de 2007. E agora a gente saiu de quase 4 para 15, e isso vai ser o gatilho da próxima crise agora. E nesse gráfico a gente já consegue ver algumas coisas e casar isso com eventos macroeconômicos pelo mundo. Porque, olha só, o que acontece? 2008 para 2009 tem essa linha quase reta, né? Puff, subindo, que é
os bancos centrais, especialmente o Banco Central americano, criando dinheiro para dar para banco e empresa para salvar elas, um claro intervencionismo gigantesco. Essas empresas deveriam ter sido deixadas falir, basicamente. Quebrou, tchau, meu amigo. Mas não, o governo interviu e criou dinheiro para salvar elas. É fantástico que socialista e comunista insiste que isso é capitalismo, quando isso blatantemente é oposto por todo defensor de livre mercado. Mas bom, não dá para esperar muita honestidade dos caras, né? Mas essa expansão acontece e começa até a se retrair um pouquinho. E é bom lembrar que nessa época, todos esses bancos centrais estavam falando: isso é temporário, a gente vai criar esse dinheiro agora para salvar esses caras, e daí eles vão se salvar, e daí eles vão dar muito lucro, eles vão crescer um monte, eles vão pagar isso de volta pra gente, a gente vai encolher os balanços dos bancos centrais de volta para aí um pouquinho abaixo de 4 trilhões. É por tempo limitado, tá? É só para ajudar a crise a passar, e a gente sabe que isso não deu certo, a gente tem um gráfico aí de prova na nossa cara, e as empresas que eles salvaram estão hoje em crise e mal das pernas, provando que elas deveriam ter falido em primeiro lugar. Um abraço, mas não foi o que foi feito. Agora, você consegue ver que a base de crédito, que a base de balanço, que é fundamentalmente a base monetária global quase, continua mais ou menos igual até 2011, e o discurso naquela época era: não tá tendo recuperação, tá meio feio o negócio, o emprego não tá voltando, putz, que droga, porque não estavam deixando o livre mercado se rearranjar, basicamente, não estavam deixando tudo voltar ao que ele deveria ser, e sim mantendo isso numa situação distorcida, onde eles salvaram um monte de empresas. Em resposta a isso, os bancos centrais pelo mundo começaram a imprimir muito mais. Aliás, vale a pena lembrar também que o Banco Central americano imprimiu bastante dinheiro entre 2009 e 2011. Não ajudou muita coisa, mas enfim. Porque o que acontece é que eles estavam criando dinheiro de um lado e outro dinheiro estava sendo destruído do outro, que é essas empresas quebrando, que é a desalavancagem, que é o que teria ajudado tudo, mas enfim, não deixaram isso acontecer. Mas 2011 para frente, Banco Central inglês e Banco Central japonês entram com operações de impressão de dinheiro. Aí a coisa pega, aí a coisa vai e gera um grande crescimento até 2013, que você pode casar com as bolsas europeias ou americanas quase certinho. Essa expansão de base monetária, essa expansão dos balanços dos bancos centrais consegue casar certinho com a expansão das bolsas nessa época. Mas em 2013 a coisa para, e em 2013 tinha conversas de: olha, a recessão vai voltar, as bolsas pararam de subir, tá tudo travado, a crise tá vindo de novo. Quer dizer, pararam de inflar a bolha e a bolha agora estava estourando de novo. A bolha estourou em 2007, 2008, os bancos centrais foram lá e alimentaram a bolha de novo com crédito. Quando eles pararam, a bolha começou a estourar de novo. Então eles falaram: bom, então a gente vai ter que voltar ao nosso programa temporário. E em 2013, o Federal Reserve volta a imprimir de novo com quantitative easing, vou explicar no próximo vídeo. O Banco Central japonês acelera a inflação, acelera a impressão dele bastante. E em 2015, que daí você vê que a curva realmente explode, o Banco Central europeu começou a comprar dívida para todo lado também, a gente vai ver isso em outros vídeos. E você consegue casar, inclusive tem outro gráfico muito legalzinho aí para você. Você consegue casar justinho a expansão dos balanços dos bancos centrais com a expansão das 5 maiores ações de tecnologia: Facebook, Google, Apple, Amazon e Netflix. Agora não, são as FANG. Mas enfim, você consegue casar isso aí muito bem. Então não é que o Trump assumiu, não é que a economia melhorou, não, é só o Banco Central imprimindo mesmo, e esse dinheiro está indo para bancos, está indo para especuladores, está indo para... Bom, não tem nada errado com especulação, mas o fato é, está indo para especuladores, está indo para bolsas, está indo para títulos, está indo para imóveis, e isso provoca agora a volta da bolha imobiliária. A bolha imobiliária está de volta nos Estados Unidos mais forte do que ela estava em 2007 e 2008 em várias cidades. A bolha imobiliária está de volta na Europa, as bolsas estão muito mais bolhadas do que elas estavam, como eu já mostrei no vídeo passado. Embora lucros e dividendos não tenham subido significativamente desde 2012, bolsas dobraram ou triplicaram, o que é ridículo. E você tem mais outras coisas acontecendo por aí, enquanto a economia europeia e a economia americana não melhoraram significativamente, produtividade não subiu significativamente, também no Japão também não. O que aconteceu foi só uma massiva loucura de impressão de dinheiro. E eles estão querendo vender que isso é temporário.
gente consegue ver aí muito facilmente que isso não é temporário, isso é permanente. Porque se eles quiserem desfazer isso aí, não vai dar certo. Você consegue cavar justinho, você consegue casar justinho as épocas de estabilidade do balanço dos bancos centrais junto com a economia está desacelerando. Então se eles começassem a encolher, então... aí que vai estourar. Então essa aqui é a armadilha agora, basicamente eterna, que os bancos centrais estão presos. Eles vão ter que imprimir cada vez mais. Toda vez que eles imprimem, bolsas sobem, bolhas sobem para todos os lados e as pessoas acham que tem um direito a bolsas que vão sempre subir. Ah, se o Dow Jones bateu 20 mil, agora o Dow Jones tem que ser 20 mil para sempre. Digamos que, eu não estou dizendo que é, mas digamos que o preço certo dele é 8 mil e o governo bolhou para 20 mil. Ninguém vai aceitar realmente que o governo deixe cair de volta para 8 mil, parando as impressoras dos bancos centrais. Ninguém vai aceitar isso. Eles vão falar, não, agora tem que manter em 20 mil. Agora todo mundo investiu um monte nisso. Um monte de velhinha em casa investiu um monte de dinheiro nisso porque achou que vai dar dinheiro. E agora, se você deixar essa bolha cair, ela vai perder dinheiro. Isso não é um programa temporário, isso é um programa permanente. E ele só vai ser aumentado até o ponto em que o governo não tiver mais o que comprar, como a gente vai ver nos vídeos seguintes. E aí nós vamos ter um problema. O fato é, o Banco Central Europeu já está falando em parar com essa impressão aí, que eles não têm mais o que comprar, a gente vai ver isso em vídeos futuros. O Banco Central japonês também já está desacelerando e o Banco Central americano está falando de desfazer essa impressão. De vamos reduzir o balanço agora do Banco Central americano. Então fica a pergunta muito simples. Se criar esses 13 trilhões levou as bolsas para esse patamar gigantesco que criou todas essas bolsas imobiliárias, essas bolhas imobiliárias, se esses bancos centrais estão realmente sérios sobre reduzir esse balanço, o contrário vai acontecer. Se essa impressão massiva nos últimos 2, 3 anos aí, especialmente, levou o Dow Jones e bolsas americanas e europeias para patamares históricos, eles não podem desfazer isso. E se eles estão falando agora de parar ou de desfazer isso, uma correção do mesmo tamanho é para ser esperada. E por isso que eles não vão fazer isso. Quando eles acham que não vai acontecer, mas quando eles começarem, vai acontecer. E aí, mano, vai ser impressora no crack loucão. Mas a gente vai ver isso em vídeos futuros. Por este vídeo, é isso. Tchau, tchau.